Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com você? Prontos para mais uma aula de informática com o professor Sérgio? Vamos lá estudar mais uma matéria. Hoje um assunto que também, logicamente, cai em concurso público, seja qual for a prova, o que importa é você estar estudando, estar entendendo o assunto, para que você passe não só na prova do concurso público, mas que você passe na prova da sua vida. Falei bonito agora, hein? Vamos lá, moçada, mais um assunto então, para que você possa se sair bem quando caírem questões relacionadas a esse assunto, beleza? E o assunto de hoje, como você já está vendo aqui no monitor, é ambiente de servidores, tá? Então a palavrinha servidores por si só já fala do que se trata, né? Então nós vamos falar agora sobre um computador que tem a finalidade de servir em uma rede de computadores, tá? Ele vai servir quem ou o que? Ele vai servir as demais máquinas da rede de computadores, né? Por isso, logicamente, do seu nome, dessa definição, se tratar ali de servidor. Ele vai servir o quê? Ele vai servir uma série de coisas, como por exemplo, ele pode servir um fax, ele pode servir as estações de trabalho, as máquinas clientes dessa rede de computadores, ele pode servir a internet, ele pode servir a impressora, ele pode ser um servidor de backup, ou seja, de cópia de segurança, né? Ele pode servir apenas para documentos, né? Então as máquinas da rede irão dispor dessa máquina para guardar os documentos, para que essas máquinas utilizem esses documentos posteriormente em uma outra necessidade, né? Então, perdão pela tosse. O servidor, então, tem a finalidade na rede de computadores de servir, como o próprio nome já fala, tá? Então, vamos ver essa parte teórica aqui. Eu vou passando e você vai dando uma olhada no monitor. E, logicamente, assim que você sentir a necessidade de pausar o vídeo, pause, faça as anotações que se fizerem necessárias, né? E depois você dá continuidade ao vídeo. Antes de começar o material, eu tenho uma dica. Você vai fazer o seguinte, para o seu estudo ficar um pouco melhor e para que você entenda melhor o conteúdo, né? Então assista ao vídeo uma vez só, sem pausar, assista toda essa aula continuamente, tá? Então assista o vídeo inteiro, depois você vai assistir o vídeo novamente, porém dando pausas e fazendo as anotações, porque você já sabe, você já assistiu o vídeo uma vez inteiro, então você já sabe o que eu vou estar mencionando ali, o que eu vou falar nos determinados slides que se passarem, então você vai pausando e vai fazendo as anotações. E por fim, assista o vídeo uma terceira vez, novamente de forma contínua, tá? Porque você daí já tem as anotações, você já pausou e já sabe o que vem adiante, né? Então você vai mentalizar, você vai colocar na mente aquela palavrinha, aquela definição sobre esse determinado assunto, beleza? É uma dica válida aí para que você tenha um melhor aproveitamento nos seus estudos relacionados aos assuntos que nós mencionamos aqui. Beleza? Então vamos lá, moçada. Ambiente de servidores. Conceito de ambiente de servidores. A história dos servidores tem, obviamente, a ver com as redes de computadores. Redes permitiam e permitem a comunicação entre diversos computadores. E com o crescimento destas, surgiu a ideia de dedicar alguns computadores para prestar algum serviço à rede, enquanto outros se utilizariam desses serviços. Os servidores ficariam responsáveis pela primeira função, né? Ou seja, como eu falei no início dessa introdução, servir as demais máquinas da rede. Com o advento das redes, foi crescendo a necessidade das redes terem servidores e minicomputadores ou os microcomputadores, o que acabou contribuindo para a diminuição do uso dos mainframes.
Então, o que eram os tais mainframes, ou o que é essa terminologia, né, mainframe? Mainframe eram computadores de grande porte, com alta capacidade de armazenamento de dados, que ocupavam uma sala inteira. Eram grandes computadores utilizados para grande capacidade de armazenamento de dados. Hoje, os computadores, eles diminuíram de tamanho, você encontra computadores bem pequenos, com aquelas carcaças bem pequenas, né, de fácil manuseio, de fácil locomoção, porém com alta capacidade de armazenamento e processamento de dados, né? Tanto para as máquinas clientes, que são aquelas máquinas que vão acessar um servidor, bem como os servidores, que são as máquinas que vão servir, ou a máquina que vai servir a rede de computadores, ou seja, as máquinas clientes. Beleza? O crescimento das empresas de redes e o crescimento do uso da internet entre profissionais e usuários comuns foi o grande impulso para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das tecnologias para os servidores. Na informática, um servidor é um computador com determinados softwares, com sistema de computação centralizada que fornece serviços a uma rede de computadores, chamada de cliente. Tá? Então tá aí, os servidores têm a finalidade de servir as demais máquinas da rede de computadores, que são as máquinas clientes, tá? Também chamadas de estações de trabalho. Esses serviços podem ser de naturezas distintas, como por exemplo, arquivos ou correio eletrônico. Essa arquitetura é chamada de modelo cliente-servidor. É utilizada em redes de médio e grande porte, com muitas máquinas, e em redes onde a questão da segurança desempenha um papel de grande importância. O termo servidor é amplamente aplicado a computadores completos, embora um servidor possa equivaler a um software ou a partes de um sistema computacional ou até mesmo a uma máquina que não seja necessariamente um computador. Os servidores podem fornecer várias funcionalidades, muitas vezes chamado de serviços, tais como a partilha de dados ou de recursos do sistema entre vários clientes. Um único servidor pode servir vários clientes e um único cliente pode usar vários servidores, tá? Então, essa GIF que eu deixei aqui para vocês, ela representa bem essa questão de uma rede cliente-servidor, né? Ela define bem como funciona um cliente-servidor em uma rede de computadores, né? O servidor aqui na GIF, na parte central desta animação, na qual as máquinas clientes estão acessando o servidor para buscar uma informação ou utilizar determinada ferramenta que o servidor está servindo, e o servidor também está enviando mensagens para essas máquinas, está compartilhando de informações as quais essas máquinas clientes estão buscando, tá? Então, presta atenção nessa animação que dá para entender legal esse conceito de servidor em uma rede de computadores e estações clientes buscando essa informação. Beleza? Olha lá. Maravilha! Beleza? Vamos continuar então falando aí sobre os tipos de servidores que nós encontramos nessa rede de computadores. Um exemplo é o servidor de fax, servidor para transmissão e recepção automatizada de fax pela internet, disponibilizando também a capacidade de enviar, receber e distribuir fax em todas as estações da rede. Servidor de arquivos. O servidor que armazena arquivos de diversos usuários, de diversas máquinas clientes. Servidor web.
servidor responsável pelo armazenamento de páginas de um determinado site, requisitados pelos clientes através dos browsers, ou seja, através dos navegadores, né? Google Chrome, Internet Explorer, né? Hoje o Edge, Mozilla Firefox, dentre outros exemplos que nós já citamos em videoaulas passadas. Servidor de e-mail. Servidor publicitário responsável pelo armazenamento, envio e recebimento de mensagens de correio eletrônico. Servidor de impressão. Servidor responsável por controlar pedidos de impressão de arquivos dos diversos clientes. Servidor de banco de dados. Servidor que possui e manipula informações contidas em um banco de dados. Servidor DNS. DNS de Domain Name Server. Servidores responsáveis pela conversão de endereços de sites em endereços IP e vice-versa. Questão essa que vocês vão ver mais para o finalzinho dessa videoaula, que caiu até mesmo em uma questão de concurso público, tá? Então atentem para esse tipo de servidor, o servidor DNS. Servidores responsáveis pela conversão de endereços de sites em endereços IP e vice-versa. Servidor proxy. Servidor que atua como um cache, armazenando páginas da internet recém-visitadas, aumentando a velocidade de carregamento dessas páginas ao chamá-las novamente. Esse servidor proxy também tem a finalidade de, através de configurações e softwares, nós, através dessas configurações, trabalharmos também com a segurança da rede de computadores. Não estamos falando de antivírus. É importante você prestar atenção também nesse servidor proxy, que ao final desses slides, ao final dessa aula, também caiu numa questão de concurso público, tá? Então o servidor proxy também é responsável pela segurança dos computadores na rede, tá? Além de atuar como um cache, de uma memória cache, vamos dizer assim, armazenando páginas da internet recém-visitadas, aumentando a velocidade de carregamento dessas páginas ao chamá-las novamente. Tá? Então, lá para o final dessa videoaula, a gente vai comentar também sobre uma questão que caiu no concurso público, sobre o servidor DNS e o servidor proxy. Tá? Servidor de imagens. Tipo especial de servidor de banco de dados especializados em armazenar imagens digitais. Servidor FTP. Permite acesso de outros usuários a um disco rígido ou servidor. Esse tipo de servidor armazena arquivos para dar acesso a eles pela internet. Servidor de virtualização. Permite a criação de máquinas virtuais, servidores isolados no mesmo equipamento, mediante compartilhamento de hardware. Tá? Então, servidor de virtualização permite a criação de máquinas virtuais. Tá? E o servidor de sistema operacional, que também é muito interessante. Permite compartilhar o sistema operacional de uma máquina com outras, interligadas na mesma rede, sem que essas precisem ter um sistema operacional instalado, nem mesmo um HD próprio, um HD físico, né? Um disco rígido físico instalado na própria máquina. Uma máquina cliente ou máquinas clientes podem conter o sistema operacional sem ter um HD, um disco rígido instalado nessa máquina propriamente dito, né? Ela pode buscar, essa máquina ou essas máquinas podem buscar um sistema operacional no servidor, que seria esse um servidor de sistema operacional, e funcionar como se tivesse o sistema operacional instalado no próprio disco rígido da máquina, tá? Então, apenas voltando aqui, para que você pegue bem essa informação, né? Sobre os servidores que eu comentei. Então nós vimos ali, nós falamos sobre o servidor de fax, o servidor de arquivos, o servidor web, o servidor de e-mail,
o servidor de impressão, o servidor de banco de dados, o servidor DNS, o servidor proxy, servidor de imagens, servidor FTP, servidor de virtualização e o servidor de sistema operacional. Tá? Apenas um adendo aqui, eu gostaria de falar sobre o servidor de arquivos, que poderia também se encaixar ali perfeitamente como uma terminologia, uma definição de servidor de backup, né? Você deve se lembrar, logicamente, sobre essa palavrinha, o backup, que é a cópia de segurança, né? Então, se ele é um servidor de arquivos, logicamente você tem um servidor de backup, um servidor que mantém aqueles arquivos, onde caso você tenha algum problema em uma máquina cliente, né, algum problema em alguma estação de trabalho, se você perder os arquivos desta estação, você vai buscar os arquivos naquela máquina, naquele servidor de backup, naquele servidor de arquivos, né? Logicamente, para você ter um backup, você tem que ter os arquivos nessa máquina, na máquina cliente, você tem que ter o arquivo no servidor de backup ou no servidor de arquivo, né? Então, ocorreu um problema ali com a estação de trabalho, você perdeu todos aqueles arquivos, não se preocupe, porque você já fez a cópia de segurança naquele servidor, dedicado a servir aquele arquivo num eventual problema que você tenha em uma estação de trabalho. Beleza? Então, vamos lá. A internet, maior rede de computadores do mundo, utiliza o modelo cliente-servidor. Muitos servidores em todo o mundo são interligados e processam informações simultaneamente, ao mesmo tempo. Alguns serviços oferecidos por servidores de internet são páginas web, correio eletrônico, transferência de arquivos, acesso remoto, que nós já falamos sobre acesso remoto em uma videoaula, mensagens instantâneas e outros. É interessante notar que qualquer ação efetuada por um usuário envolve o trabalho de diversos servidores espalhados pelo mundo. Tá? Premissas dos servidores, cliente-servidor. Para que funcione uma rede cliente-servidor, é necessário que no servidor esteja instalado um sistema operacional que reconheça esse tipo de rede. Os sistemas operacionais para redes cliente-servidor são, então, os sistemas operacionais utilizados aí em uma rede de computadores, né, são os mais utilizados, são esses: Unix, Linux, né? Então, o Linux também muito utilizado na atualidade, né? Solaris, FreeBSD, Novell e, logicamente, também o Windows, né? Então, eu diria aí os dois mais utilizados, o Linux, né? Sistema operacional open source, né? Código aberto, software livre, né? Sistema operacional livre, e o Windows, né? Eu deixei aí várias versões de Windows que nós utilizamos e encontramos por aí, né, em empresas ou até mesmo em residências, para que você faça e tenha acesso a uma rede de computadores, né, no qual você tem a máquina ou as máquinas clientes e o servidor. Windows NT, Windows 2000, 2003 Server, Windows XP, Windows Vista, o Server 2008, o 2012 Server, Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Beleza? Os obsoletos, né, os antigos sistemas operacionais, o Windows 95, o Windows 98 e o Windows ME ou Millennium, reconhecem somente redes do tipo ponto a ponto ou peer-to-peer. Utilizamos ainda alguns comandos do primeiro sistema operacional da Microsoft, o MS-DOS. Lembrem-se lá, falamos dele há muitas aulas atrás, né? MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, ou seja, primeiro sistema operacional de disco da Microsoft, tá? Então, eu deixei aqui
uma telinha, deixa eu tentar dar um zoom, né? Eu deixei aqui uma gravura, um print de uma tela aqui do nosso MS-DOS, o nosso antigo MS-DOS, que nós utilizamos até hoje, sim, até hoje em uma rede de computadores através de seus comandos. Tem muito comando que a gente utiliza com a tela aí, com o MS-DOS, tá? Muito bem, pessoal. Tranquilo por enquanto? Vamos lá. Vamos continuar, espero que vocês estejam entendendo o assunto, tá? E assista o vídeo continuamente então, e depois você vai assistir novamente dando pausa. Muito bem, vamos a uma questão aí que caiu num concurso público em 2018, tá? Concurso público esse que ocorreu em Pernambuco e caiu uma questão que diz aí, ó. Qual a principal função do servidor DNS? Olha lá, falei agora há pouco que nós vimos alguns tipos de servidores, né? E uma questão que caiu aí com esses tipos de servidores. Função do servidor DNS. Alternativa A. Converter. Então, o servidor DNS tem a função de converter o nome do site em um endereço IP? Nós vimos que sim, tá? Vamos ver as outras alternativas. Bloquear acesso a sites de um determinado IP? Não. Oferecer estabilidade na rede? De forma alguma. Distribuir endereços IP aos computadores da rede? Também não. Detectar intrusos numa rede de computadores? Não. Servidor DNS. Os servidores responsáveis pela conversão de endereços de sites em endereços IP e vice-versa, tá? Então, alternativa A, letra A, é a correta. Né? Bloquear acessos a sites de um determinado IP, nós fazemos ali, quem tem essa função de bloquear determinados IP é o proxy, né? Que você configura através de softwares relacionados a esse assunto. Oferecer estabilidade na rede, não. Distribuir endereços IP aos computadores da rede, quem faz isso é o DHCP, né? DHCP de Dynamic Host Control Protocol, DHCP. Detectar intrusos numa rede também não é função do DNS. Então, logicamente, a alternativa A, tá? Converter o nome do site em um endereço IP. Beleza? Mais uma questão aí que caiu em concurso público para a prova de especialista em gestão de telecomunicações em 2015. Banca muito famosa da gente aí, ó, CESP. A respeito de segurança da informação, tá? Nós vimos isso também em outra videoaula, segurança da informação. Julgue os itens subsecutivos. Um servidor proxy é responsável por hospedar os softwares de antivírus de modo a garantir a segurança entre duas ou mais redes de computadores. Vamos ler de novo. Um servidor proxy é responsável por hospedar os softwares de antivírus de modo a garantir a segurança entre duas ou mais redes de computadores. Muito bem, essa resposta está errada. Servidor proxy atua como um cache, que nós vimos também falando de servidor proxy há pouco. Servidor proxy atua como um cache, armazenando páginas da internet recém-visitadas, aumentando a velocidade de carregamento dessas páginas ao chamá-las novamente, ao acessá-las novamente. Também é um intermediário para requisições de máquinas clientes ao solicitar recursos de outros servidores. O proxy garante a segurança entre a comunicação, mas não hospeda softwares antivírus. Então a questão está errada. Ela estaria certa, né? Quando fala ali em garantir a segurança na rede de computadores entre máquinas cliente e servidor, mas não hospeda software antivírus. Então matou no enunciado essa questão, tá? Questão errada.
Mais uma prova, olha aí, mais uma questão da nossa banca CESP. Questão para o concurso Analista dos Correios em 2011, tá? No que concerne aos modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet, julgue os itens que se seguem. Um documento web dinâmico é criado por um servidor web toda vez que ele recebe uma requisição solicitando-o. Para isso, o servidor web roda um programa aplicativo ou um script que cria o documento dinamicamente. Correta. Resposta está certo. Essa afirmação está correta. O servidor web é responsável pelo armazenamento de páginas de um determinado site, requisitados pelo cliente ou pelos clientes através de um browser, de um navegador. Também tem a funcionalidade de atuar analogamente com aplicativos e suportes. Tá? Vamos ler de novo a resposta para ver que essa resposta dessa afirmação está correta. O servidor web é responsável pelo armazenamento de páginas de um determinado site, requisitados pelos clientes através de browsers. Também tem a funcionalidade de atuar analogamente com aplicativos e suportes. Portanto, essa questão, essa afirmação que caiu aí na prova para analista de Correios em 2011 está correto. Bom, pessoal, meu querido aluno, minha querida aluna, nós vimos então mais uma aula de informática, mais algumas questões que caíram em concurso público sobre ambiente de servidores. Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu espero que você tenha entendido o conteúdo, eu espero que a didática a qual eu estou passando para vocês, a informação, as informações que eu estou passando a você, esteja sendo bem esclarecido, né? Esclarecida para vocês, porque vocês estejam entendendo o assunto. E qualquer coisa, vocês ali no site da Cultive ou os vídeos visualizados no YouTube, né? Você acessa lá e nós estamos aí aptos e abertos a receber as críticas e sugestões que vocês tenham para nós, tá? Para que a gente melhore sempre o conteúdo, melhore sempre a didática, para que você entenda o que a gente quer passar para você, tá? Muito obrigado por assistir mais essa videoaula e bons estudos. Vamos embora para a próxima aula, hein? Vamos lá!